Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Foi uma vitória parcial. Primeiro turno passou, agora é o segundo turno e é uma nova data, uma nova votação. Por que não foi concluído tudo isso nessa terça-feira, dia 20 de dezembro? Você vai entender qual foi o motivo, tá? Uma nova data foi marcada. Nessa quarta-feira, dia 21, teremos o segundo turno. Nesse primeiro turno foram 331 votos favoráveis contra 168 votos. Portanto, é a votação que aconteceu justamente nessa terça-feira. 331 votos a favor, né? Foram 331 deputados que votaram a favor e 168 votos foram contra. Então era necessário 308 votos para aprovar no primeiro turno e isso aconteceu, uma vitória parcial. Agora, por que parcial? Porque ainda teremos agora o segundo turno e tudo indicava que teríamos a votação tudo nessa terça-feira, né? Toda a votação, mas foram pedidos de vistas, pedidos de mudanças de destaques, e aí começou a outros partidos a querer alterar o texto, enfim, ia alterar muito, ia ter muita mudança, e o presidente da casa, junto com a equipe, resolveu mudar a data e ficou para o segundo turno nessa quarta-feira, dia 22 de dezembro. Aliás, dia 21 de dezembro. O que é que vai acontecer agora? Então, entenda tudo a partir de agora. Você que faz parte do Auxílio Brasil, a partir de janeiro você vai receber os R$600 do Bolsa Família. Você que tem crianças de até 6 anos, você vai receber R$150, né? As crianças que são menores de 6 anos, então você que tem filhos de até 6 anos, você terá direito a R$150 a mais. Alex, então como fica toda essa votação? Como ficou toda essa votação? Bora entender? Primeiro, quero passar para você logo o momento em que o presidente da Câmara Federal, o senhor Arthur Lira, ele proclamou o resultado. Esse foi o momento mais esperado. Muita gente estava aguardando que isso fosse definido e aconteceu. Agora, de forma parcial, né? De forma parcial. Então, esse aí foi o momento onde ele anunciou. Foi justamente nesse momento, na calada da noite, né? Rolou durante todo o dia várias votações e aí, na noite já, né? Depois das 8h30, 9 horas, quando eles começaram a votar, e aí houve mudanças disso, mudança daquilo, enfim, mas chegou ao denominador comum. Então, esse foi o momento. Olha só aí no seu celular, no seu notebook. 331 sim. 160 não. 499 o quórum. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2022. Está prejudicada a proposição principal e a pensada ressalvados os destaques. Destaque de bancada número 9. Pois é, como você acompanhou no momento em que foi proclamado o resultado, mas aí foi só no primeiro turno. A expectativa era muito grande de que já na sequência tivéssemos o segundo turno, mas isso não aconteceu. Olha, como fica agora? Vou explicar tudo, bora lá. Primeiro, você já deu joinha, já deu like aqui, portanto faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dê esse like aqui, é importante, tá? Aqui é para você se inscrever, você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Olha, o placar de votação do texto base foi de 331 votos favoráveis contra 168 e eram necessários 308 votos para a aprovação do texto que amplia o teto de gastos para pagar no ano que vem as parcelas de R$600 do Bolsa Família, com adicional de R$150 por crianças de até 6 anos. O que chama atenção é que Lula queria 4 anos, depois houve muita conversa, baixou para 2. E aí, o tempo passando e não chegou ao denominador comum. Resolveram mexer no texto de novo. O Senado tem aprovado 2 anos, a Câmara disse, a gente volta se baixar para 1 ano, então ficou 1 ano. Só que outros destaques, outras mudanças começaram a ser acrescentadas, e aí
resolveu adiar para essa quarta-feira. Bem, a sessão foi suspensa no fim da noite, durante a análise dos destaques, que os destaques são as sugestões de alteração do texto, a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e será retomada nessa quarta-feira, dia 21. Segundo aliados do presidente Arthur Lira, a decisão de interromper a votação se deu devido ao risco de desidratar ainda mais a versão da PEC que avançou na Câmara. E aí, nessa quarta-feira, dia 21, o presidente da Câmara vai se reunir com as lideranças partidárias para tentar ampliar o apoio em torno do texto. Ô Alex, então, tudo isso foi angustiante a votação, Foi delicada a votação, foi delicada a votação, e foi um pede aqui, pede ali, altera aqui, altera ali, enfim. Então, como ficou? Então, preste atenção. Por se tratar de uma PEC, há ainda um segundo turno de votação. Como a proposta originária do Senado foi alterada pelo relator, o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, ela passará mais uma vez por análise dos senadores. Depois disso, se aprovada, a PEC é promulgada pelo Congresso Nacional sem passar pelo presidente da República. Quais foram as alterações feitas até o momento? Bem, o prazo, como você está vendo, o prazo de validade da medida para um ano, O prazo de validade da medida para um ano, o texto aprovado no Senado previa 2. O plenário acatou um destaque do PL, partido do presidente Bolsonaro, que retira a citação expressa da equipe de transição do novo governo como fonte indicadora de solicitações de recursos. O projeto ainda redistribui os 19,4 bilhões de reais das emendas de relator conhecidas como orçamento secreto. O texto também abre brecha para que parte do valor fique nas mãos do relator, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Agora, o que diz o texto aprovado? Bem, flexibiliza em 145 bilhões de reais o teto de gastos até 2023, libera 23 bilhões de reais para investimentos fora do teto se houver arrecadação de receitas extraordinárias. As emendas para atender às solicitações das comissões permanentes deverão ser apresentadas pelo relator geral do orçamento 2023, o senador Marcelo Castro. O governo Lula fica obrigado a enviar até agosto do próximo ano uma proposta para substituir ou alterar a regra do teto de gasto, que isso deve acontecer até agosto, O Auxílio Gás integra o rol de programas que ficam dispensados de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. E aí a questão, como ficou a divisão das emendas do orçamento secreto? Bem, o valor de 19,4 bilhões de reais era previsto para o ano que vem, mas foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Com isso, a PEC realocou os recursos da seguinte maneira: aumenta o limite para emendas individuais impositivas de pagamento obrigatório para 2% da receita corrente líquida, para realocar 9,85 bilhões de reais do orçamento secreto, e aí esses 2% serão divididos em 1,55% do valor para deputados e 0,45% para senadores. Só lembrar que nessa terça-feira teve a aprovação do aumento do salário do presidente, vice-presidente, também dos senadores, dos deputados federais, dos servidores públicos do Senado e servidores públicos da Câmara Federal. Foi aprovado tudo isso, E em breve deve ser feito cascata, deve ser repassados também para, ou seja, os governadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, enfim. Bem, aumenta as emendas e ministérios no valor de 9,85 bilhões de reais no ano que vem, mas caberá ao relator do orçamento fazer as indicações. E aí a pergunta é: como foi a articulação pela PEC? Como você está vendo, Arthur Lira foi o principal negociador da proposta na Câmara. Com o prazo apertado devido ao recesso legislativo, Lira conseguiu fechar o acordo apenas nesta terça, dia 20, em uma reunião com parlamentares e o futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E aí, durante
durante a sessão, o Partido Republicanos e o PL, partido do presidente Bolsonaro, tentaram adiar a votação. Há ainda resistência das bancadas do PSDB e do Cidadania em alguns pontos do texto. Então, isso foi o que aconteceu durante toda essa votação nessa terça-feira. Portanto, nessa quarta-feira, dia 21, teremos agora a votação do segundo turno. É necessária a mesma quantidade de votos. No mínimo, 308 votos para ser aprovado e aí, finalmente, a gente pode falar vitória do povo, tá? Então, foi isso que aconteceu. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do Tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Primeiro turno passou, vamos agora ao segundo turno nessa quarta-feira. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.